Você sabe de que forma nós conseguimos analisar a composição química de um óleo essencial? É através de uma análise muito comum na aromaterapia, e é o tema do nosso Conaroma Drops de hoje, o que é a cromatografia. Antes da gente iniciar, explicar para você o que é a cromatografia, eu quero te convidar, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal do Conaroma, para você se inscrever, ativar o sininho, para você receber sempre as notificações. Toda semana a gente está gravando novos vídeos e postando eles aqui no nosso canal, então você vai ser notificado sempre que tiver uma novidade por aqui. Faço esse convite para você também, para que você comente nos nossos vídeos, escreva ali o que você está achando. Esse feedback ele é bem importante para nós. Bom, cromatografia gasosa. Iniciando pelo nome, a etimologia, cromatografia. Essa análise, ela foi desenvolvida, digamos assim, o pesquisador que iniciou, que criou a cromatografia, lá no comecinho do século XIX, naquele momento ele estava estudando pigmentos de folhas e de flores. E o resultado desses estudos dele eram resultados que se mostravam em escalas de cores. Por isso esse nome, cromatografia. Essa análise foi evoluindo, obviamente, ao longo do tempo, até que hoje a gente tem uma análise chamada de cromatografia gasosa. Os princípios eles são parecidos, mas obviamente com uma tecnologia muito mais avançada. A cromatografia gasosa, ela é uma análise que é feita por um aparelho chamado cromatógrafo. O cromatógrafo, ele é uma espécie de um forno micro-ondas. Imaginem um forno de micro-ondas e naquele espaço onde a gente colocaria o alimento, a gente tem ali, no lugar desse espaço, a gente tem uma coluna. Essa coluna, ela tem um formato de serpentina e é uma coluna oca. Então, por dentro dessa coluna que a gente vai estar fazendo a nossa análise. A gente vai estar colocando a amostra que a gente quer analisar. Então, vamos usar aqui o exemplo do óleo essencial, obviamente. Esse óleo essencial, assim que ele entra nessa coluna, ele se liga na parede interna dessa coluna. Essa parede interna ela é revestida com alguns materiais no qual os óleos essenciais rapidamente vão se ligar ali e vão ficar presos, digamos assim. Essa é a primeira fase da cromatografia, chamada fase estacionária. Assim que o cromatógrafo é ligado, digamos assim, assim que o processo ele se inicia, um gás é liberado por dentro dessa coluna e a temperatura lentamente ela vai aumentando. Então, à medida que esse gás ele percorre a coluna e a temperatura ela aumenta, aos poucos os componentes mais voláteis dos óleos essenciais que estão presos na parede dessa coluna, na parede interna, eles começam a se soltar de acordo com a sua volatilidade. Componentes mais voláteis, mais leves, vão se soltando primeiro. Componentes mais pesados, mais densos, vão se soltando na sequência. E à medida que esses componentes se soltam da parede, por conta da temperatura, esse gás arrasta, esses componentes então vão percorrendo essa coluna, essa serpentina, até que no final do processo a gente tem um detector que vai estar detectando, digamos assim, cada partícula diferente que passou por ali. Ele vai estar separando as partículas presentes dentro dessa amostra de óleo essencial. Partículas menores, mais leves e mais voláteis vão chegar nesse detector antes. Partículas mais pesadas, mais densas, menos voláteis vão estar chegando no detector posteriormente. Então, dessa forma que funciona a cromatografia gasosa. Na verdade, é um método de separação dos componentes químicos. Então, assim, é importante você entender que a cromatografia gasosa sozinha, ela não é tão útil assim para nós. Ela tem uma função principal de separação dos componentes químicos. Mas a gente precisa de uma outra análise para que a gente consiga realmente identificar cada componente químico. E essa outra análise, que é pouco falada, a cromatografia ela acabou ganhando toda a fama, todo mundo na aromaterapia sabe ou deveria saber, você está aprendendo aqui agora o que é a cromatografia, mas na verdade existe uma segunda análise que é a espectrometria de massa. Essa segunda análise ela é acoplada à cromatografia. Então, esses componentes que foram separados pelo cromatógrafo, assim que eles saem do detector, eles já entram numa outra continuação, numa continuação dessa coluna que já é o espectrômetro. Lá nessa espectrometria, ele vai ser exposto, essas moléculas que estão ali percorrendo a coluna vão ser expostas a um forte campo eletromagnético.
magnético, que vai estar separando essas partículas em partículas ainda menores. E através do peso molecular de cada uma dessas partículas, no final do processo, elas vão ser identificadas. A análise de uma cromatografia, ela se dá através de um gráfico e também através de uma tabela, como você está vendo agora aí na imagem. Então essa é uma análise cromatográfica, né? Na verdade, ela pode ser exibida de várias formas. Esse é um exemplo. Então, cada pico desses significa uma molécula que foi identificada lá no detector. Quanto mais moléculas iguais a esta forem identificadas, maior é a porcentagem daquele determinado componente químico na composição total dessa amostra de óleo essencial. Então é dessa forma que a gente consegue identificar os componentes químicos. Além disso, depois que essa análise é feita, é necessário que tenha um banco de dados compatível com informações relativas às moléculas aromáticas dos óleos essenciais. Porque no final dessas duas análises, da cromatografia e da espectrometria, você tem ali um gráfico, mas de acordo com o peso molecular que você vai estar comparando com esse banco de dados, e fazendo essa comparação você consegue identificar aí sim cada componente químico presente nos óleos essenciais. Se você fizer uma análise de um óleo essencial e você não tiver um banco de dados de moléculas aromáticas, essa identificação ela não vai funcionar. Então, além de todo o processo, se faz necessário também um operador, uma pessoa que saiba interpretar esses resultados que foram obtidos através dessas análises. Então, de forma geral, é mais ou menos assim que a gente analisa um óleo essencial. E é sempre importante dizer o seguinte: uma empresa séria de aromaterapia, ela vai ter a cromatografia dos seus óleos essenciais. Então, quando você comprar um óleo de uma empresa e você quiser conhecer mais sobre a química daquele óleo, mande um e-mail, entre em contato com ela e peça a cromatografia daquele óleo que você adquiriu. Assim, você vai começar a se familiarizar com a parte química dos óleos essenciais, que é uma ferramenta muito importante. Além disso, a gente tem também aqui no Conaroma um curso sobre química, intitulado Química Descomplicada dos Óleos Essenciais. Lá nesse curso a gente aprofunda muito mais esse assunto sobre essa ciência da química, para a gente poder entender melhor como que os óleos essenciais se comportam, por que que eles têm determinados efeitos terapêuticos, entre outras ferramentas muito úteis para o nosso estudo da aromaterapia. Então eu espero que você tenha compreendido melhor como que funciona uma cromatografia gasosa, a importância dessa análise para quem estuda os óleos essenciais. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo do Conaroma Drops. A gente se vê. Um grande abraço. Tchau!